Enquanto Filipe II da Macedônia estava conquistando cidades-estados gregas à esquerda e à direita, Esparta ficou sozinha. Filipe havia alcançado uma vitória avassaladora, e Esparta estava relativamente fraca e sem muralhas. Filipe enviou uma mensagem aos espartanos dizendo que se invadisse Lacônia, eles seriam destruídos, jamais se levantariam novamente. Os espartanos responderam com uma única palavra: sim. Espartanos! Quando alguém perguntou por que eles trouxeram desgraça para aqueles que perderam seus escudos, mas não fizeram o mesmo com aqueles que perderam seus capacetes ou suas couraças, dizem que o rei espartano Demaritos respondeu: porque estes últimos eles vestem para sua própria proteção, mas o escudo é para o bem comum de toda a linhagem. Espartanos! Não sintam medo diante da multidão de homens. Não fujam em pânico, mas que cada homem leve seu escudo diretamente aos 4 lutadores, considerando sua própria vida como odiosa e valorizando os espíritos sombrios da morte tanto quanto o brilho do sol. Espartanos! Xerxes escreveu para ele: é possível que você, não lutando contra os deuses, mas se juntando ao meu lado, se torne o único governante da Grécia. Mas ele respondeu: se você tivesse algum conhecimento das coisas nobres da vida, você se absteria de cobiçar as posses dos outros. Mas para mim, morrer pela Grécia é melhor do que ser o único governante sobre as pessoas da minha raça. Quando Xerxes escreveu novamente para entregar suas armas, ele respondeu: venha e pegue-as. Espartanos! Heródoto relata que pouco antes da batalha de Termópilas, um guerreiro espartano chamado Dieneses foi informado de que os arqueiros persas poderiam encobrir o sol com suas flechas. Ele respondeu: ótimo, então teremos nossa batalha na sombra. Espartanos! Era natural para as mulheres espartanas pensarem e falarem como Gorgo, esposa de Leônidas, disse uma vez, quando uma dama estrangeira, pelo que parece, disse a ela que as mulheres de Lacônia eram as únicas mulheres do mundo que podiam governar os homens. Com boa razão ela disse: pois somos as únicas mulheres que geram homens. Espartanos! Um homem idoso que estava procurando um lugar para sentar durante os Jogos Olímpicos foi vaiado pela multidão até que ele chegou ao lugar dos espartanos, onde todos os espartanos mais jovens e alguns mais velhos se levantaram e lhe ofereceram seus assentos. A multidão aplaudiu e o homem idoso virou-se para eles com um suspiro dizendo: todos os gregos sabem o que é certo, mas apenas os espartanos o fazem. Espartanos! Que um homem aprenda a lutar ousando primeiro realizar grandes feitos, não onde os mísseis não alcançam. Se ele estiver armado com um escudo, mas se aproximando onde a luta é corpo a corpo, infligindo uma ferida com sua lança longa ou espada, tirando a vida do inimigo com o pé plantado ao lado de um pé, e seu escudo pressionado contra escudo, e sua crista contra crista em seu elmo contra elmo, e seu peito contra peito, envolvido na ação, deixe-o lutar homem a homem, segurando firmemente em sua mão metade de sua espada ou lança. Espartanos! Levantem-se. Guerreiros, tomem posição ao lado um do outro, nossos pés firmemente plantados como carvalhos no chão. Aprendam a amar a morte, sombra negra e profunda, tanto quanto vocês amam a luz da aurora. Aqui está a coragem, a mais nobre recompensa que um jovem homem pode se esforçar para alcançar. Espartanos! Os espartanos são iguais a qualquer homem quando lutam individualmente, mas ao lutar juntos como um coletivo, superam todos os outros homens. Espartanos! Viés, pego em uma emboscada pelos Afiquidades, o general ateniense foi questionado por seus soldados sobre o que deveriam fazer. Ele disse: o que mais, se não vocês salvarem suas vidas e eu morrer lutando? Espartanos! As paredes de Esparta eram seus jovens e suas fronteiras as pontos de suas lanças.
Espartanos! Em resposta ao homem que procurava saber por que os espartanos usavam adagas curtas em guerra, Antártida disse: porque lutamos perto do inimigo. Espartanos! Para os espartanos não eram lobos ou magníficos edifícios públicos que fizeram cidade, foram suas próprias ideias em essência. Esparta era uma cidade da cabeça e o coração, e ele existia em seu forma mais pura na disciplinada marcha de a falange hoplita, a caminho da guerra. Espartanos! Em Esparta, dizia-se que as mães diziam para seus filhos como um guerreiro de Esparta: volte com seu escudo, ou sobre ele: Espartanos! Perguntado qual foi o maior benefício que Licurgo conferiu a seu compatriota, o rei Agesilau respondeu: desprezo ao prazer. Espartanos! Em resposta a alguns dos cidadãos que desejavam saber como podemos evitar qualquer invasão de exércitos, ele disse: se você permanecer pobre e nenhum de vocês deseja ser mais importante do que o outro, Espartanos! Anaxander, filho de Eurícrates, quando alguém perguntou por que os espartanos não juntavam dinheiro no tesouro público, para que aqueles que são seus guardiões não se tornem corruptos. Espartanos! Como ele permitia que os cidadãos se envolvessem apenas naquele tipo de competição atlética, em que o braço não é levantado, alguém perguntou qual era o motivo. Ele respondeu: para que nenhum dos cidadãos adquira o hábito de chorar ou desistir no meio de uma dura luta. Espartanos! Em resposta a um homem que levantou a questão de como alguém poderia governar em segurança sem a proteção de um guarda-costas, Agazicles disse: só alguém governar seus súditos como os pais governam seus filhos. Espartanos! Quando seu irmão disse a Téleclo que os cidadãos não se comportaram em relação a si mesmo como eles fizeram em relação ao rei, embora fossem da mesma família, mas com muito menos consideração, ele disse: a razão é que você não sabe como se submeter à injustiça e eu faço.